trabalho intitulado Systematic Revision of Sarcosuchus harti from Recôncavo Basin, Cretaceous of Bahia, northwestern Brazil. Lúcia, espaço assim. Sul. Nosso. Bom dia. Aqui, bom dia a todos, né? Meu nome é Lúcia Souza. Eu me permito fazer um breve comentário pessoal, né? Essa é a minha primeira apresentação oral desde o meu nascimento, então para mim é uma honra muito grande estar compartilhando isso com vocês. E espero que vocês gostem da minha apresentação. Vou falar um pouquinho sobre os sarcosuchos, que é um gênero que ficou famoso pelo documentário do foi aceito e já foi publicado, então quem tiver mais interesse no que eu estou falando pode consultar o artigo. E mais um comentário pessoal, esse foi meu último trabalho em que eu assino com meu falecido nome. Então hoje é um dia de muitas emoções para mim. Bom, começando a história, né? As primeiras expedições na Bahia, né, elas estão relacionadas com esses grandes nomes, né? O Samuel Alpert, o Luiz Agassiz e o Hart na expedição Taio. E nessas expedições eles percorreram, né, algumas regiões da Bahia, onde atualmente é Salvador e um pouco mais para cima, seguindo principalmente os percursos da linha do trem. Afloramentos estes que inclusive alguns ainda existem, né, como preservados, mas outros já desapareceram por causa da expansão da cidade que cresceu em cima, né. E desses afloramentos eles coletaram diversos fósseis, né. E dentre estes fósseis, esses dentinhos aqui, que como vocês podem ver, eles teriam dois morfótipos, né? Um mais cônico e curvado, o outro um pouco menos curvado e mais elíptico, né? O cônico com essas estrias mais bem marcadas, o elíptico com as carenas mais bem marcadas. E isso foi publicado pelo Alpert, né? No artigo dele de 1860. E o Agassiz e o Hart também coletaram dentes desse tipo, só que não chegaram a publicar. E levaram lá para os Estados Unidos, em New Jersey. Lembrando que tudo isso só foi possível, né, graças ao trabalho deste brasileiro, que é o Orville Dair, que foi fundamental para a formação da Comissão Geológica do Império e para a fundamentação do Museu Nacional como um ambiente de pesquisa paleontológica, pois ele fez a transferência de todos os materiais fósseis que eram da Comissão Geológica do Império para o Museu Nacional, e ele que fazia os convites, né, para o pessoal vir trabalhar, ele que coletava materiais e mandava para as pessoas estrangeiras publicarem, porque como ele era um geólogo, ele não tinha um conhecimento aprofundado na anatomia dos animais daqui do Brasil, né? Então ele recorria aos amigos norte-americanos, ingleses, para elucidar os fósseis que ele estava encontrando. Então, foi só em 69 que o Marsh pegou esses dentes que foram coletados tanto pelo Alpert quanto pelo Hart e
e o Agassiz, na expedição Tyr, e ele publicou esse artigo, né, que seriam novos répteis do Cretáceo do Brasil. E, para nossa alegria, talvez, né, esse foi o artigo em que o Crocodylus hart, com I, foi publicado, e o Thoracosaurus baiensis foi publicado. E pela ordem que eles aparecem no trabalho, no momento, o Crocodylus hart foi o primeiro espécie de crocodilo formalmente proposta para o Brasil. E depois o Thoracosaurus baiensis. Atualmente, o Thoracosaurus baiensis é considerado uma espécie dúbia, né? Os dentes não possuem nenhuma característica suficientemente diagnóstica para permitir uma explicação na forma de hipótese de espécie, mas o Crocodylus hart até então estava sendo considerado uma espécie válida, embora alguns debates. E posteriormente, o Malson e o Woodward coletaram mais alguns materiais aqui na Bahia, e esses materiais são bem melhores. E aí aqui eu destaco esses que estão marcados com a setinha, essa osteoderma aqui, e essa mandíbula, que é a face ventral e aqui é a face conclusal da mandíbula. Com esse material coletado, o Buffetot e o Taquet, o Taquet foi uma das pessoas que participou do trabalho da descrição do Sarcosuchus imperator do Egito. Então o Taquet com o Buffetot, que franceses, né, fizeram um trabalho avaliando esses novos materiais e avaliando o tal do Crocodylus hart. E eles concluíram nesse trabalho que a espécie era válida, mas que ela pertencia a um outro gênero. O gênero em questão era o Sarcosuchus. Então, desse momento em diante, o Crocodylus hart passou a ser chamado de Sarcosuchus. Tem posteriormente, uma confusão, né, que outros autores começaram a chamar ele de Goniopholis, com alguma influência do roxo e tudo mais, mas isso depois foi desfeito e prevaleceu como Sarcosuchus. Bom, no entanto, como o trabalho de 69 do Marsh é um trabalho antigo, geralmente vocês, como vocês podem ver, o artigo original ele não tem figuras, ele não figura em momento algum os materiais que ele está descrevendo, nem tem pranchas e tudo mais. E como na época você ainda não tinha isso de tombo e tudo mais, você não sabe ao certo qual foi aquele que ele elencou como que a gente chama de holótipo, né, o material tipo. Então a gente sabe de uma série tipo de dentes que ele trabalhou e que, com base nessa série tipo, ele publicou a espécie Crocodylus hart, atualmente Sarcosuchus hart. No entanto, Norell e Storrs fizeram uma pequena confusão numa publicação deles acerca do material de Nova Jersey, considerando esse dente aqui, que é a ilustração do trabalho, esse daqui é uma foto do mesmo material, como sendo o holótipo da espécie. Só que a gente não pode considerar ele como holótipo, porque o próprio Marsh não o reconheceu dessa maneira. Então, como já tem um trabalho que o designa como um material tipo, a gente só refez a correção do nome, né? Então ele não seria um holótipo, ele seria um lectótipo, e todos os restos dos materiais seriam paralectótipos dessa série tipo. Mais recentemente, nas décadas de 70, por aí, um senhor chamado Roberto Tinoco enviou esse material, que foi coletado na Bahia também, e essas fotos aqui, para o professor Fausto Cunha, lá do Museu Nacional, e esse material ficou lá por muito tempo, usado em exposições e tudo mais, mas nunca devidamente estudado, até o presente momento. Então, os objetivos desse trabalho foi avaliar a validade da hipótese Sarcosuchus hart, discutir os homólogos de feições características observadas nas espécies estudadas, propor uma inferência filogenética para explicar essas feições presentes na nova lista de caracteres aqui utilizada, avaliar a ecologia e o comportamento da espécie e propor um comentário biogeográfico para Sarcosuchus e as espécies afins. Como material e métodos, a gente comparou com essas espécies aqui, usou o Mesquite para a confecção da matriz de dados, o TNT para inferência filogenética, como grupo externo Araripesuchus e outros 50 Neosúquios como grupo interno. Foram utilizados 354 caracteres, derivados do trabalho do Rodrigo Gesta Figueiredo. Tá. Então,
a primeira coisa que a gente fez antes de entrar na inferência filogenética foi verificar a validade da espécie Sarcosuchus hart, né? Se existem caracteres nos materiais que a gente conhece que precisam ser explicados pelo nível de hipótese específico. E como o material tipo consiste somente de dentes, é necessário que para essa espécie seja válida, que necessariamente você tenha pelo menos uma autapomorfia, né, no dente. Convenientemente ou não, né, a gente encontrou uma que se refere à morfologia do dente, que é relacionado à ornamentação do esmalte dos sarcosuchos, que, como vocês podem ver nesse zoom aqui do material tipo e aqui nos materiais referidos, você tem uma espécie de crenulação em relevo, e essas crenulações elas vão se anastomosando da base até o topo, preenchendo todo o esmalte do dente. E também tendo essas carenas anteriores e posteriores bem desenvolvidas. Tendo então essa característica para permitir a identificação de novos materiais, a gente foi ver os materiais referidos mais famosos, que inclusive na literatura muitas vezes são confundidos como tipo. Esse daqui não é um material tipo de Sarcosuchus, esse aqui é um belo material referido, e ele tem dentes preservados in situ, e esses dentes possuem essa mesma morfologia que distingue de todos os outros Neosuchias que a gente comparou. E aí com isso a gente consegue reconhecer outras autapomorfias referentes à mandíbula, né? Então a gente tem a do dente, mas algumas características da mandíbula, como esse duplo festonamento em vista lateral, e os alvéolos posteriores eles são elípticos e não circulares igual aos mais anteriores. Com relação a essa morfologia de espátula, né, que a mandíbula tem em sua porção terminal anterior, a gente encontra outras espécies pelo mundo que têm uma morfologia similar, né? E comparando, buscando identificar quais dessas feições são homólogas entre si, a gente consegue reconhecer que as duas espécies de Sarcosuchus têm os 3 primeiros alvéolos formando um arco, com o quarto maior, o terceiro o segundo maior e o primeiro e o segundo mais ou menos do mesmo tamanho, formando esse arco. Então você tem essa mesma feição no Sarcosuchus imperator. E aí quando você vai para o... fugiu o nome dessa espécie que é da Tailândia, você tem os alvéolos alinhados, com os 3 alvéolos do tamanho, os 3 primeiros alvéolos com tamanho igual e o quarto maior também, o que é esperado em um Neosuchia, na verdade até em algo como Crocodiliformes, você tem o quarto alvéolo maior, né? E distingue de todos os outros também conhecidos, talvez sendo mais similar esse espécime descrito pelo Buffetot em grave, que seria o Chalawan tailânticos, que seria o holótipo, né? Que tem uma morfologia que lembra bastante a que a gente encontra em Sarcosuchus. Só que como eu não tive não tive a oportunidade de acessar esse material, a gente preferiu não ir muito além dessa discussão, além dessa possível feição compartilhada entre essas espécies. Então a gente fez a filogenia, esse é o resultado, né? Eu esqueci de pôr quantas árvores de comprimento mínimo a gente encontrou, mas esse seria o consenso. Aqui os nós marcados, e a gente encontrou esse nó 10 e propôs um clado novo, que seria o Texucoida, né? Então aqui a gente tem o 8, que seria o Texuc, e aqui a gente teria o Texucoida. Aqui é o gênero Sarcosuchus, como grupo irmão, num clado formado pelo Terminonares, um clado formado pelo Vectisuchus e o Elosuchus, irmão dos Girossaurídeos. E aí a gente chamou isso tudo de Texuchus, que seria, pelo Phylocode, definido como todas as espécies que compartilham um ancestral comum com o Meridianosuchus e com Girossauros fosfáticos, do que com o Folidosaurus. O Folidosaurus está por aqui. Então, essas filogenias mostram cada vez mais que o Folidossauride, né, o clado Folidossauride, ou ele é redundante com Texuchia, né, para ser válido, ou ele pode ter o seu uso descontinuado em detrimento de Texuchia. Com relação às sinapomorfias, a gente encontrou 7 sinapomorfias. Bom, com relação à parte ecológica, né, eu esqueci de falar, esse desenho é feito por uma colega nossa aqui de Uberlândia, a Thaís Repal. Ela fez a ilustração do artigo do Acresuchus e também agora fez essa do Sarcosuchus. Quem tiver interesse em contratar os serviços dela.
E então o Sarcosuchus, ele, com relação à parte ecológica, né, é um consenso que ele seria um predador de emboscada pela morfologia que a gente encontra das evidências morfológicas dele, e que ele seria um hipercarnívoro. Agora, qual tipo de carne ele se alimentaria, né? O Sereno fala de grandes dinossauros, qualquer animal gigantesco que chegasse perto do lago, e de peixes, então seria uma alimentação mais generalista. Olhando esse trabalho do Blanco et al., que avalia a biomecânica do death roll, né, do giro da morte, ele conseguiu mostrar que, aparentemente, baseado nos crânios mais completos do Sarcosuchus imperator, a espécie ela seria incapaz de executar o death roll. Consequentemente, e muito provavelmente, ele então não seria capaz de predar animais muito maiores do que ele. Só que, como ele é gigante, ele conseguia predar animais muito grandes para a época, só que talvez não tão grandes quanto o Sereno imaginava. Consequentemente, o hábito alimentar dele, muito provavelmente, nesse espectro de predador de emboscada, seria muito mais parecido com o que a gente observa em Tomistoma. O Tomistoma é longe-rosto, mas ele é um predador de emboscada que consegue capturar mamíferos, por exemplo, de tamanhos um pouco menor que o dele. Só que a técnica de caça dele é diferente do crocodilos nilóticos, por exemplo, que abocanha e faz o death roll para arrancar um pedaço ou faz o death roll para trazer para o fundo do lago. O Tomistoma ele simplesmente morde e puxa de marcha ré para dentro da água, tentando afogar a presa. Então, provavelmente, o Sarcosuchus fazia isso, e talvez essa expansão anterior da sua porção rostral fosse uma forma de potencializar essa superfície de contato e potencializar essa taxa de captura dos organismos em questão. Uma outra característica que nunca foi comentada é que ele é heterodonte, assim, né, dentro da morfologia dos crocodilianos, né, em que você tem os famosos dentes caniniformes na porção mais anterior e você tem na porção mais posterior dentes mais lobulosos, baixos, com a superfície da coroa arredondada, o que indicaria uma alimentação ainda mais generalista, permitindo que ele comesse carcaças, quebrando ossos, e também se alimentasse de tartarugas da região, similar ao que a gente encontra principalmente nos alligatoroides, né? Tipo os alligator mesmo e alguns caimãs, que também tem esses dentes mais posteriores, menores, mais lobados, que é onde eles fazem o chicletinho de tartaruga. Então, a tartaruga touché não poderia chegar perto dos lagos do Cretáceo naquela época. Com relação à biogeografia, a gente aqui tem duas hipóteses filogenéticas igualmente que possuem o mesmo número de passos, né? Referente a uma politomia. Então, a politomia de Tetsukia, ela pode ser resolvida de duas maneiras. Aqui a gente tem o Sarcosuchus, né, que seria aqui. Então, aqui é as divergências que de uma topologia para outra estão relacionadas aqui. Aqui são tá pequeno, mas aqui são os países onde esses materiais são encontrados. E assim, o que a gente pode falar de comentários biogeográficos? Que o que já vem sendo falado desde que a espécie foi reconhecida como Sarcosuchus, muito provavelmente essa cladogênese dentro do gênero deve estar relacionada com o breakup da Gondwana. Então, não necessariamente pela presença já de um mar ali dentro, mas talvez pela própria ação tectônica de vulcanismos e de mudança de leitos de rios, de bacias hidrográficas. Isso já seria o suficiente para criar uma barreira para essa espécie. E com relação aos grupos irmãos, a gente não tem nenhuma espécie irmã propriamente dita para o gênero, que dificulta um pouco essas inferências, mas a gente sabe que as espécies mais proximamente relacionadas estão na África e no Sudeste Asiático, e isso talvez indicaria que a evolução desse grupo começou por essa região e foi se dispersando ou vicariando para o oeste, indo para a América do Sul e depois para a América do Norte com o Terminonares, que está aqui em cima, nessa linha aqui. E a gente tem, dentro dessas espécies desse clado, uma variedade muito grande não, né? Só tem duas opções, mas você tem essa variedade de hábitos, né? Referentes à sua capacidade de resistência ao ambiente marinho. Você tem os dois Sarcosuchus como sendo fluviais,
E você tem as espécies da Tailândia também sendo primordialmente fluviais, com algumas exceções, incluindo, por exemplo, as relações biogeográficas desse grupo vai estar, bem ou mal, causalmente relacionada com as capacidades adaptativas desse grupo com o ambiente marinho. Bom, então é isso. O Sarcosuchus o Sarcosuchus hart é uma hipótese de espécie válida que explica 5 autapomorfias. Ele é um grande predador generalista, que provavelmente predava estilo tomístoma. Com relação à sua vicariança, ela deve estar relacionada sim com o breakup do Gondwana. E mais estudos sobre a biogeografia desse grupo devem ser feitos para a gente testar essas relações filogenéticas que estão sendo propostas. Então, eu queria agradecer primeiramente a todas as instituições que me permitem o desenvolvimento desse estudo e que pagam minha bolsa e tudo mais, ao Harry Taylor, que tirou as fotos que a gente usou no artigo, a doutora Lorna Steele, que me recebeu lá quando eu fui visitar a coleção, ao evento por me permitir esse espaço de fala, e eu tenho um canal no YouTube, que é o Make Science BR, onde algumas pessoas contribuem financeiramente num site que é chamado Padrim, então eu agradeço aqui nominalmente a elas, porque se não fosse a contribuição delas, nesse período que eu fiquei sem bolsa, eu não estaria conseguindo continuar as minhas pesquisas. Então, um agradecimento muito grande a todas elas. Eu não vou falar o nome por causa do tempo. Agradeço vocês pela atenção, estou à disposição, muito obrigado. Pessoal, a gente tem bastante tempo para perguntas, se tiver alguma coisa. Daniel, eu vou pedir para vocês falem alto, tá? Porque a gente não está com o microfone sem fio aqui. Será que chega aí, filho? Acho que chega. Fazendo um esforcinho no fundo, não. Dos dois lados, acho que... Seria melhor. Acho melhor ser no canto. Parabéns, Lúcio, pela apresentação, pelo seu trabalho. Eu queria perguntar, achei interessante essa proposta dele ser um predador generalista, né? E geralmente se associa esse rosto alongado com uma dieta mais piscívora, né? Eu ia perguntar se não tem alguma fauna associada, tanto no taxon brasileiro ou no africano, que talvez pudesse corroborar, assim, para ter uma ideia do tipo de presa, assim, além da piscivoria, que é tradicionalmente... Obrigado pelo elogio, pela pergunta. Então, a gente tem, principalmente na África, né, grandes dinossauros herbívoros, carnívoros, mas também dinossauros de médio porte. A gente tem tartarugas descritas para lá e bastante peixe, né, principalmente malsonídeos. Então, aqui para o Brasil, a Bahia ela não é uma região que o Cretáceo foi extensamente explorado ainda, fica a dica. E a gente tem ocorrências grandes de malsonídeos também, mas eu não me lembro de nenhuma tartaruga para lá, né? E talvez vai sair dinossauros eventualmente, mas então assim, para a espécie brasileira, por um esforço de coleta, a gente ainda não tem certeza ao certo. Mas usando a espécie africana como um proxy para isso, a gente teria sim essas evidências de compartilhamento ambiental com uma fauna até bem diversificada. E com relação ao rostro longo e piscivoria, eu convido vocês a assistir a minha apresentação de tarde, que eu vou falar um pouco sobre o quão as características morfológicas estão relacionadas com o hábito piscívoro. Mais uma pergunta? Se você já pensou de comparar a antropologia que você achou, a antropologia, por exemplo, de peixes que tem o mesmo aspecto brincariante, e aí eles tentam amarrar bastante essa brincariância com o split do Gondwana, né? Você já pensou em fazer essa... Pensar já, mas fazer ainda não. Mais alguma? Eu tenho. Deixa eu falar. Lúcio, você comparou um pouco esse hábito alimentar dos sarcosuchus com os dinossauros? Nesse trabalho não, mas... Tá bom. Spoiler. Mais alguma? Não. Então, eu acho que pode continuar. Lúcio, muito obrigado. Obrigado.